sobre o impeachment do Lula, talvez eu seja voto vencido, mas eu sou da opinião que ele não tinha que ser impeachmentado, não. Ele tem que ficar até o final. A bomba tem que estourar no colo dele, tem que sangrar até o final. Porque ele pode sair com a imagem de que, olha, só o golpe, do golpe 2.0, como foi o da Dilma. O golpe 2.0 dos malvadões bolsonaristas e aquela coisa toda. E mais pra frente voltar com ainda mais força. E nós vamos começar aqui com notícia. Tem notícia boa? Tem, mas acabou. Ontem, olha essa que legal. Ontem, durante entrevista coletiva, o diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, desmentiu a tese da Globo News e do governo, do Paulo Pimenta dos outros, e negou que exista qualquer ataque especulativo coordenado do mercado financeiro agindo sobre a disparada do dólar. Vamos ouvir da boca do próprio Galípolo. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. Essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão. Gente, ele tá a cara do padre Fábio de Mello antes da harmonização facial, não tá? Bom, mas a presidente do PT, ela, Gleisi Hoffmann, respondeu ao editorial do jornal O Globo, publicado ontem, um texto que responsabiliza o presidente Lula e o próprio PT pela instabilidade fiscal no país. Em postagem no seu X, que não é o vídeo, mas poderia ser, Gleisi afirmou a seguinte pornografia, que se trata de uma acusação injusta, que desafia a lógica, coitada da lógica, os fatos e a verdade, e desconsidera o esforço fiscal do governo. A petista voltou a chamar o Banco Central de bolsonarista e acusou o órgão de impor uma política monetária suicida por metade do mandato de Lula e ainda projetou o futuro sua orientação contracionista. O que é contracionista, Luiz Arthur Nogueira? É um movimento de contração, como no pompoarismo? Fala, Vivi, aqui a gente explica e descomplica a economia. Em primeiro lugar, eu queria destacar essa entrevista ontem do diretor Galípolo, futuro presidente, que estava ao lado do Roberto Campos Neto, fez inúmeros elogios ao Campos Neto, disse que vai continuar a política do Campos Neto, só faltou dizer que eu vou ganhar a aposta com o professor Suano. Ele não disse isso, mas está implícito, né? Quanto está o dólar hoje, aliás? R$ 6,09. Ó, baixou bem, hein? Baixou, claro. Teve que vender quantos bilhões de dólar da nossa reserva? 8 bilhões ontem, mais 7 bilhões hoje. Para nada, né? Para manter. Vivi, vamos explicar essa história de ataque especulativo, né? Ele disse que não existe um ataque especulativo coordenado. Claro que não existe. O que existe é um efeito manada. Vamos lá. Efeito o quê? Manada. Ah, entendi, manada. Não, manada. Todo mundo vai com a manada, com a multidão. Imagina o seguinte, Vivi. Outro dia o dólar estava 6, depois 6,10, 6,20, 6,30. Aí eu dou aqui R$1 milhão para cada um e falo o seguinte: vocês querem comprar ou vender dólar? Qual decisão vocês tomariam? Só sobe. Você vê tudo errado na economia.
A decisão óbvia é, eu vou apostar na alta do dólar. Portanto, imagine que todos os investidores, ou a maioria, tome a mesma decisão, o preço vai subir. Isso que é o efeito manada, é o tal do ataque especulativo. Agora, ataque especulativo só existe quando o governo está errado, quando o governo toma políticas erradas, as pessoas enxergam um erro e ganham dinheiro em cima do erro. Então, para concluir... Tipo Jorge Soros. Vamos deixar claro que Jorge Soros se tornou um bilionário assim. Claro. A pessoa inteligente, ela interpreta a situação e fala assim, vai dar errado? Eu compro dólar. Vai dar certo? Eu vendo dólar. Essa é a lógica do mercado. Tá todo mundo vendo que a política fiscal tá indo para o ralo. Que o pacote não corta gasto nenhum, corta receita. A lógica indica que o dólar vai subir ou vai cair? Que vai subir. Então todo mundo foi lá e comprou. Quando todo mundo compra, o preço sobe. Agora é claro que existe um limite. Na hora que bateu 6,30, eu avaliei já um ataque especulativo exagerado. Estava na hora de reverter. E o mercado é muito esperto. Ele percebe o Banco Central vindo com 15 bilhões, sai vendendo. E aí quem perde dinheiro? Os trouxas. Né? Quem acha que ainda vai subir até R$7 da noite para o dia. Você não acha que vai subir? Não. Porque para mim o dólar tá igual a música da vovó Mafalda. É tumba-lacatumba, tumba-tá. Quando o dólar bate 6, todas as caveiras imitam chinês. Tumba-lacatumba, tumba-tá. Quando o dólar bate 6,7, todas as caveiras imitam a Gretchen. Para mim tá assim o dólar. Se o dólar bater a 7, o Lula sofre impeachment. É? Tá respondida a sua pergunta? Você acha que tem o risco, Luiz Arthur Nogueira, da gente chegar... Por quê? Não vai melhorar nada. A única coisa que pode acontecer é que a gente queimar as reservas internacionais inteiras. Vai chegar... O Brasil corre o risco de chegar ao ponto da Argentina, por exemplo, de você proibir a população de comprar dólar? Não. Vivi, como vai resolver isso? O Banco Central vai subir juros. A hora que os juros chegarem a 15%, 16%, 17%, o dólar cai. Por que o dólar cai? Porque vai ser muito fácil ganhar dinheiro com juros aqui no Brasil. E até o estrangeiro vai olhar e falar, pô, que país no mundo emergente como o Brasil vai pagar 15%, 16%, 17% de juros? O cara vem com um dólar super valorizado, troca por real que não vale nada, entra aqui, ganha 15% ao ano sem fazer nada. Como vai entrar muito dólar, o preço vai cair. Não vai virar Argentina. Você acha, Ricardo Rous, que o STF pode processar a Casa da Moeda dos Estados Unidos porque o dólar anda muito extremista? Olha, eu acho que deveria, né? Deveria ter aí um ato do ministro, todos sabemos quem, o ministro Alexandre, para falar, olha, tem que baixar o dólar. Mas eu concordo com o Luiz aqui, tirando as brincadeiras à parte, para Vivi, eu concordo com o que o Luiz falou, sim. Acho que o governo só não está entendendo, em especial a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pelas falas dela, que são falas políticas e talvez até dentro do jogo absurdo que nós estamos vendo no Brasil hoje, ela esteja aí fazendo o papel dela, de jogar para o time dela, uma fala totalmente desconexa da nossa realidade. Acho que poucas vezes na vida eu vi o editorial do Globo e concordei com grande parte do que estava escrito no editorial. Ou seja, o governo não está fazendo a parte dele, o governo não está fazendo o que tinha que fazer. Então é sim culpa do presidente da República todo o problema que nós estamos vivendo, e apesar de eu achar que você tenha falado, de certa maneira, brincando aqui da possibilidade do impeachment do presidente da República, a gente já tem elementos. Então, olha só, eu não descarto isso não. Se o dólar continuar subindo, concordo com o Luiz. Se subir demais, até porque a ata do Copom já indicou, né, Luiz? Pode subir 1 ponto percentual na última e pode subir mais talvez mais 2. Ou seja, nós estamos falando de uma subida significativa na taxa de juros. E aí sim, todo mundo vai querer ganhar dinheiro com juros. Então, de fato, muito provavelmente o dólar vai descer. Mas elementos aí para que num futuro breve, porque pedalada fiscal a gente já teve no caso do pé de meia, por exemplo. Pedido, a gente tem aos montes de impeachment. Então, eu não sei, se houver uma desconexão política do presidente da República, estão todos os elementos aí para que tenha o impeachment do presidente. A gente era feliz na época que os juros era só do Leonardo, né? Eu juros por mim mesmo, por Deus, por meu pai, vou te amar. Professor Suano, o Globo fez este editorial duro. A gente sabe que o mercado do audiovisual, ele é atrelado ao dólar, né? Toda a tecnologia, tudo. Se você dispara o dólar, você quebra a atividade central das organizações Globo. E não há dinheiro em reais da SECOM que sirva para suprir, não vamos dizer assim, prejuízo? Não, mas essa diminuição da margem de lucro.
Mas você acha que isso tem a ver? Você acha que há alguma chance da Globo disparear com o governo ou não? Pavinato, a Rede Globo ela tem um comportamento que é bem curioso. Ela sempre acompanha aqueles que estão no poder. O único momento em que ela esteve contrária foi no caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse: eu não vou mais te dar dinheiro. O Temer também. Tá. Mas o Temer estava numa situação em que ele ficou 2 anos se equilibrando na linha. Ele tinha, de alguma forma, mostrar que ele ia aguentar, fazer as reformas. Ele cometeu um erro, a primeira reforma que tinha que ser a reforma política, mas ele apostou na reforma econômica e na reforma administrativa. E ele avançou bastante nisso. Razão pela qual o Bolsonaro encontrou pelo menos um campo, se não preparado, mas pelo menos um campo já organizado, para que o Bolsonaro desse continuidade e fizesse as suas ações. Mas a Globo, ela sempre acompanha aqueles que estão no poder, de forma que é muito provável que nesse momento a gente esteja vivendo aquela situação em que os regimes autoritários, eles caem quando aquela turba interna começa a se desarticular e a se contrapor um contra o outro. Você fala, a Globo precisa de alguma forma frear o dólar porque ela pode simplesmente sentir os efeitos e não adianta vir com dinheiro das estatais, porque ninguém pode esquecer, a reforma daquela legislação multiplicou por 4 a verba de publicidade das estatais. E aí a Globo riu de orelha a orelha, mas não vai adiantar. Por qual razão? Porque existe uma desestruturação, uma desorganização total. O Arthur, quando fez a brincadeira do Galípolo, eu continuo achando que o Galípolo vai ser um pau mandado. Porque você trouxe um elemento que eu não tinha pensado ainda. Se o dólar chegar a 7, o Lula cai. Só tem um detalhe. Qual vai ser o papel do Galípolo? Brigar com a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann é a menina dos sonhos de qualquer partido, porque ela é aquela que vai lá para ficar latindo, gritando, uivando. Ela só faz isso, ela é paga para isso. Ela nem sabe o que ela fala. Às vezes ela nem sabe o que ela está falando, a Gleisi. Ela nem sabe o que ela está falando, mas ela vai e fala porque esse é o papel dela. Ou seja, o Galípolo sobrevive fazendo aquilo que teoricamente o mercado diz que deve ser feito, não é para garantir a queda do dólar, porque a queda do dólar facilita a sua grande aliada visual, que é a Globo, mas permite que o Lula não caia. Então ele continua assim sendo o garoto de recado do Lula. O problema é que eles vão ter que equacionar como é que eles fazem para o Galípolo garantir que o Lula não caia, que a Globo continue recebendo os seus recursos e volte para o seio da sua família, sem que eles percam a narrativa de que aumento de juros é que está quebrando a economia. Esse é o problema que eles vão ter que resolver. Porque o Galípolo, com todo respeito, o Galípolo não é burro. Ele sabe, por exemplo, o que ele falou ali da questão especulativa, quando você citou o Soros foi muito pior. O Soros quebrou o Banco da Inglaterra. Ele fez propositadamente, ali sim um ataque especulativo. Ele quebrou o Banco da Inglaterra para ganhar os bilhões que ele ganhou. E depois ele ficou circulando o mundo inteiro, fazendo o quê? Quebrando países para ganhar o dinheiro na massa falida. Foi o que o Soros fez. Por isso que todo mundo fala do Soros. O Soros é sim uma entidade que percorre o sistema internacional, olhando e dizendo, quem é que eu vou quebrar agora? Mas peraí, cara, isso vai significar 1 milhão de pessoas morrendo de fome. Tem problema não. Deus os recebe, que se dane. O Soros poderia ser esse raciocínio. Mas aí, esse é o problema. Como é que você vai conseguir equilibrar o fato do Galípolo continuar sendo despachante, e aí cumprindo a alta de juros para o dólar não chegar a 7, porque senão o Lula cai. Mas da minha perspectiva, se o negócio continuar e der uma equilibrada, o Galípolo começa a cortar os juros, sabe por qual razão? Porque ele precisa criar para o Lula a expectativa de que vai ter gente investindo para resolver problema de emprego a curto prazo, para depois, o próximo governo que se exploda. Exato, sempre foi o que ele fez com a Dilma. Agora, ele pode também aproveitar o fim do Roberto Campos Neto, aumentar tudo que pode, para depois ele ir cortando de pouquinho em pouquinho, né? Então cortamos um pouquinho em pouquinho. Agora, ele tá a cara do padre Fábio de Mello antes da harmonização. Daqui a pouco ele também está escrevendo livro de cartas com o Gabriel Chalita e o povo vai achar muito bonitinho. Agora, Geisiane, eu queria uma pergunta uma pergunta não, é um pedido que lhe faço. Imagine que você está num bar, sexta-feira à noite, sextou,
você já tomou acho que 4, 5 rabos de galo, tá? Tá facinho, tanto para paquerar quanto para arrumar confusão. Aí entra a Daniela Lima. Aí entra a Daniela Lima rindo, né? Falando assim, vai curar sua ressaca com meme, Panterona, né? O que você diria para a Daniela Lima? Olha, pergunta difícil essa, hein? Porque tudo que a gente falar pra Daniela Lima, ela vai manipular e dizer, colocar a conta no meme, na rede social e depois sugerir que a solução é a censura das redes, que é basicamente isso que está acontecendo com esse caso da economia. A Gleisi Hoffmann, não à toa ela tem o apelido de Crazy, né? Porque é impressionante como ela fala absolutamente nada com coisa alguma o tempo inteiro. Tem uma série de tweets dela falando do dólar na época da gestão do Bolsonaro, na época que nós estávamos vivendo uma crise mundial, e ela falava uma série de baboseiras e colocava sempre a culpa no presidente. Agora, magicamente, a culpa é do Banco Central e ela vem falando constantemente uma série de baboseiras, quando, na verdade, a economia é uma ciência exata. Então, ali é conta, é cálculo, é matemática. O governo não sinaliza positivamente para o mercado, é evidente que o mercado tem uma reação negativa. Um exemplo triste do que vem acontecendo no nosso mercado foi quando o Lula sofreu um acidente, que o dólar deu uma baixada, o mercado reagiu positivamente ao acidente do Lula, não desejando a morte, mas tendo em vista que... Não vamos falar que estavam desejando a morte. Não é desejando, mas o homem vai para o hospital fazer uma trepanação. Já expliquei o que é aqui essa trepanação. Aí a economia melhora? Melhora porque o mercado pensou, vai que ele se aposenta finalmente e entra um cara um pouco menos esquerdista. Aliás, eu vi no Instagram do Bate, adoro, um beijo para o Bate. Um bate ou para o Bate. Ontem uma mulher que foi presa pela Polícia Federal, porque ela parou na porta da casa do Lula, né? E ela estava com uma coroa de flores. Foi presa a mulher. Que coisa, né? Mas não tem nada a ver, pode continuar. Pois é, mas esse é o ponto. O ponto é que a política do governo PT não é boa, a política econômica não é boa, a política social não é boa e o banco ele vai reagir somente a isso, o mercado vai reagir somente a isso. O nosso país não é um país próspero para empreender, não é um país próspero para colocar dinheiro aqui dentro, não é um país próspero em nenhum sentido. E a gente sabe que isso é um projeto de governo do PT. Para quem está ali, eles fazem isso de propósito, eles não são inocentes, eles sabem o que eles estão fazendo e fazem de propósito. E sobre o impeachment do Lula... Nem são inocentes, nem foram inocentados. Exato. E sobre o impeachment do Lula, talvez eu seja voto vencido, mas eu sou da opinião que ele não tinha que ser impeachmentado, não. Ele tem que ficar até o final, a bomba tem que estourar no colo dele, tem que sangrar até o final, porque ele pode sair com a imagem de que, olha, só o golpe, do golpe 2.0, como foi o da Dilma, o golpe 2.0 dos malvadões bolsonaristas e aquela coisa toda, e mais pra frente voltar com ainda mais força. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.